Olá, galera do bem. Hoje, quarta-feira, dia do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo gostoso. E hoje eu estou trazendo uma pessoa, assim, mais do que especial. É uma pessoa, assim, incrível, uma pessoa absolutamente do bem, que conquistou já uma legião de amigos, uma legião de fãs. É impressionante como é querida por todos, querida pelo Brasil. E ela hoje me deu prazer de estar aqui com a gente e vai bater um papo e contar um pouco da vida dela, que eu tenho certeza que você, internauta, vai querer saber muito dela. É a minha migona do peito, Milene Pavorô. Oi, amigona. Obrigada, viu, por ter me convidado. Prazer é todo meu, sabe que eu te amo, né? E eu também amo muito. Gente, vocês não sabem o que é Milene Pavorô. É uma fofa, não há quem não se apaixone por Milene Pavorô. E hoje nós vamos saber bem mais dela. E você pode entrar aqui, ó, ler aqui, tá vendo? Pode entrar aqui e fazer a pergunta que você quiser, que ela está aqui e vai responder para você direitinho, tá bom? Milene, é assim, você começou como bailarina, não foi? Sim, Lu, eu comecei dançando lá, todos os programas. Desde os 4 anos de idade eu já comecei no balé clássico. Aí eu me formei como bailarina, fiz educação física na faculdade. E aí, através de um concurso de dança, eu fui parar lá no SBT. E qual foi o primeiro programa que você fez? Foi no SBT o primeiro? Foi. Qual foi o primeiro programa, você lembra? Esse do concurso mesmo, o primeiro foi da Carla Pérez. Chamava Canta e Dança Minha Gente. Você lembra? Lembro. Apresentado pela Carla Pérez. Aí era um concurso, né? E aí eu ganhei primeiro lugar no concurso, Lu. Olha que linda! Na verdade, não era nem pra eu ter ido. Olha como são as coisas, como são por Deus. Um amigo meu era da agência e foi chamado para participar desse concurso. Aí ele não pôde ir e me chamou. Aí o homem da agência, na hora que eu cheguei, ele falou: ah, mas eu tô, de mulher eu tô cheio aqui. Eu queria um homem no lugar dele. Eu falei: ah, então eu não vou, né, colega? Aí ele: não, pode ir, paga a passagem e vai. Me maltratou, Lu. Chegou lá, eu ganhei primeiro lugar. Toma. Aí ele veio falar: viu, 30% da agência. Eu falei: agora eu sou da sua agência? Agora é da agência. Me dou na hora. Eu falei: ah, pode deixar que depois eu acerto, que você até hoje eu não paguei ele. Essa é a Milene, é assim mesmo, viu? Às vezes as pessoas me param na rua e dizem: mas a Milene, porque você é adorada, né? Todo mundo pergunta: mas e a Pavorô? Ela é daquele jeito? Eu falei: humilde daquele jeito, simples daquele jeito. Fala daquele jeito. Porque tem muita gente que pensa que é tipo. Todo mundo, Lu. Às vezes a pessoa, quando me conhece, ela fica parada olhando pra minha cara e eu falo: o que foi? Eu falo: tô esperando você falar normal. Eu falo: mas eu falo assim. O normal é esse, né? Agora, Mi, você com 15 anos começou a dar aula, né? Comecei a dar aula. Como é que foi esse lance? Porque depois que eu me formei, né, em balé clássico, aí eu fazia aula num salão lá perto de casa. Aí quando a professora não podia dar aula, eu substituía ela. E aí teve quando eu tinha 15 anos, ela não pôde mais, ela teve uns problemas de saúde, ela não pôde mais dar aulas, né? Aí ela falou: por que você não dá aula no meu lugar? Eu falei: quer saber? Eu já substituía ela, já tinha as alunas, tudo. Eu comecei a dar aula com 15 anos de idade. E se deu bem, né? Me deu bem. Aí eu lembro que aí na hora de cobrar a mensalidade dos alunos, né? Aí a minha mãe que cobrava, porque eu tinha vergonha. Eu falava: mãe, eu quero só dar aula. Escuta, Mi, aí você pulou pra faixa preta. Você faz o que você é de faixa? Faixa preta de karatê. Nossa, faixa preta de karatê quer dizer que é chique. Né? Lu, na verdade a história do karatê foi o seguinte: desde criança eu sempre fui pelo lado da dança e o meu irmão pelo lado da luta, desde criança fazendo karatê. Aí quando meu irmão, eu acho que ele tinha uns 15 anos também, 18, sei lá, ele se formou karatê com a faixa preta, porque são 8 faixas até chegar a preta. Branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom. Nossa, e a preta. A preta é o máximo. Isso. É top. Aí quando ele virou faixa preta, ele começou a dar aulas também, lá onde eu dava aula, nesse salão. Aí, só que ele não tinha aluno, Lu. Aí eu com dó do meu
irmão, eu falei, eu vou começar a fazer aula com você também, para chamar mais aluno, né? Para incentivar meu irmão. E aí eu peguei gosto do karatê. Aí eu que não gostava, eu falei, nossa, é legal fazer o karatê. Aí eu fui trocando de faixa, cheguei até a faixa preta também, igual faixa preta, você consegue imobilizar uma pessoa? Consegue. Você pode dar algum golpe fatal? Consegue, ó. É claro que tem todo aquele processo de direita também no karatê. Mas se você quiser, você dá um golpe fatal. Se quiser, sim. Graças a Deus eu nunca precisei, sabe, Lu? Porque o próprio karatê, o lema do karatê é ensinar a conter o espírito de agressão, né? Então, em último caso mesmo, que vai usar o karatê. Mas se amanhã aparecer um engraçadinho aí, dando uma cantada, querendo pegar sua bolsa, você dá uma porrada. Opa, se não tiver armado, né, com faca, com arma, eu vou e bato nele. Essa menina que amor, gente, felíssima, gente. Mi, e qual foi o primeiro programa que você fez na TV? Assim, já independente, já sem concurso. Então, através desse concurso, eu recebi um convite. Ganhei em primeiro lugar no concurso e ainda recebi o convite para trabalhar no programa Fantasia, Lu. Lembra que tinha um monte de mulher lá? Isso! Que tinha uns joguinhos, aí punha a mão no relógio, assim, era legal. Aí você fez isso? Eu fazia fantasia. Mas você fazia como bailarina ou como ajudante de palco? Então, eu assim, nós éramos acho que em 50 mulheres participando do programa. Então, eu tava lá no meio dessas 50, então tinha as brincadeiras que faziam, tinha a hora de dançar também, tinha a hora que dançava, mas era gostoso. Aí quando acabou o programa Fantasia, que aí a coreógrafa, né, porque nem todas as meninas lá eram bailarinas, né, ela era mais modelos e tal. Aí ela precisava de bailarinas para dançar nos outros programas, aí que ela continuou me chamando, que aí tinha o programa do Ratinho, tinha o programa Praça, tinha balé também, Praça é Nossa, tinha o Domingo Legal, que na época era com o Gugu. Aí eu fiquei dançando, só que aí dançava. Na verdade, assim, você era do cast do SBT. Aí você servia o Silvio, o Gugu. Isso, né? No começo. Teve algum momento que eles quiseram que você se fixasse num desses programas? Então, porque no começo era assim, a gente ia, recebia o cachê e ia embora. Depois, quando eles resolveram registrar mesmo as bailarinas, aí foi quando eu entrei. Aí eu entrei, eu tinha a Rafinha, lembra? Que é a nossa coreógrafa. A Rafinha, a Amanda. Aí eu tava entre as 10 bailarinas. E dançava em todos os programas. Mas, assim, por eu falar desse jeito, então os apresentadores gostavam de brincar comigo. Tanto o Celso Portiolli, o Silvio Santos. Viu não? Então fala. 50 papéis. Pera, calma. Como é que você chama? Milene. Milene. Ela diz que sabe. Não, deixa ela... Fala você. Pipoca. Pipoca. Pipoca do Sol, é isso mesmo? Fala. Sol é estrela, né? Estrela. Uma vez ele parou o programa, Lu, eu nunca esqueço desse dia. Ele parou porque eu tinha viajado, eu costumo trazer lembrancinha, né? Você sabe que eu sempre trago pra você. Uma fofa, ela traz mesmo. E eu tinha trazido um imã de geladeira pra ele e uma caneta, da Estátua da Liberdade. E aí eu dei pro Liminha, porque, né, a gente não tem acesso a ele, né, só lá no palco. Aí eu falei, Liminha, entrega pra ele que eu trouxe de lembrancinha dos Estados Unidos. Lu, ele gostou tanto que na hora que a gente tava no programa gravando lá, eu até assustei. Ele falou, cadê a gordinha? Chamava de gordinha. Era assim. Cadê a gordinha? Aí eu, Vacima, já voltou a gordinha? Olha, você trouxe presente pra mim? Dá um microfone pra ela. Lá no meio do programa, Lu, eu comecei, mas o que você foi fazer nos Estados Unidos? Aí eu falei, eu fui dançar com o cantor Leonardo. Aí ele ficou querendo saber quanto que eu ganhei, como que foi, por que eu fui escolhida, porque só daqui só foi você. Agora me conta, aproveitando que você já falou dele, que eu ia falar mesmo. Como você já estava no SBT quando você conheceu o Leonardo? Como que foi que você conheceu o Leonardo? Como que foi esse lance de você ser convidada para dançar com ele nos shows, fazer parte da equipe do Leonardo também? Do Leonardo foi assim, eu já trabalhava no SBT, né? E aí a coreógrafa do SBT, ela também era bailarina coreógrafa do Leonardo
era bailarina do SBT também. E aí, quando pintou essa vaga de bailarina, ela me convidou. Na verdade, não era nem vaga, era assim, uma bailarina, deixou eles na mão, de última hora numa viagem. Foi uma loucura, Lu. Porque assim, eu lembro que era tipo Manaus, era um show muito longe. Em 3 dias, eu tive que pegar as 8 coreografias. Nossa. Que ela me ligou e falou assim, Milene, a fulana não pode ir no show, pelo amor de Deus, você vai precisar me socorrer. Aí mas eu não sei as coreografias. Ela, não, tem 3 dias pra ensaiar. Aí, o dia inteiro ensaiando. Aí eu dancei lá. E aí, como essa bailarina tinha dado mancada com o Leonardo, aí ele tirou ela e colocou eu pra dançar lá. O que é certo, né? Foi você que foi socorrer, então, né? E daí em diante você já ficou fixa aí eu com ele. fiquei dançando Quanto com ele. tempo você ficou com o Leonardo? 4 anos, Lu. 4 anos. Foi muito 10, foi maravilhoso. Viajou o Brasil inteiro, exterior, que ele faz show fora também do Brasil. No exterior você chegou em onde com ele? Então, nós fomos pra Boston, fomos pra Nova York, foi até pra África. Nossa, show. que bacana. Eu lembro quando eu fui pra África, Lu, aí o questionário que é pra preencher pra entrar no país, né? Tava tudo em espanhol. Eu não malemar falo português, né? aí tava escrito lá, assim, que era pra preencher o apelido, não sei o quê, e em espanhol, apelido é o sobrenome. Aí eu escrevi Cabeção, que era o meu apelido na época. Eu escrevi apelido, Cabeção. Eu falei, nossa, que legal, acho que eles querem ser íntimo nosso, né? Aí dei lá o questionário, daqui a pouco me chamaram lá, o produtor falou, Milene, você tá ficando louca? Por quê? Por que você escreveu Cabeção? Eu falei, mas é meu apelido. Apelido é o sobrenome. Mas não deu problema, não? Não, aí depois teve que preencher assim, de nesses novo. shows que você fazia fora do país, tinha muita gente? Tinha muito brasileiro? Era mais brasileiro ou não? Ou dividiam? Tinha, Lu. A maioria era tudo brasileiro. Porque tem algumas cidades, né, lá dos Estados Unidos, que a maioria são brasileiros, né? Igual nós fomos no Brazilian Day, que tem lá todo ano. Então, só brasileiro. Eles levantam a bandeira do Brasil e lotado, sempre lotado de gente. E você tem vontade de fazer além da dança? Porque aí depois você foi pro Ratinho, né? Mas antes da gente ir pro Ratinho, além da dança, você tem vontade de fazer outro tipo de trabalho, por exemplo, ser atriz? Eu já pensei nisso, sabe, Lu? Pela minha mãe, na verdade. A minha mãe falou, ai, filha, você podia ser atriz. Eu até decoro fácil o texto, assim, só que eu acho que é uma coisa que demora, né, pra gravar. Não, na verdade você é atriz, né? A gente já fez a trabalha no improviso, a pousada. Fez a escolinha. É trabalho de atriz. Você tá desempenhando o trabalho de atriz. Então você é uma atriz. Então. É só da sua vontade mesmo, querer fazer uma novela. De novela, né? De repente amanhã você pode ser convidada para fazer uma participação especial. Participação eu faria. Agora, assim, querer virar atriz pra ficar só trabalhando em novela, eu acho que eu não tenho vontade, não. Não, porque você acha que já entrou na linha de show, você gosta mais desse segmento. E aí no Ratinho, como foi que você foi parar no Ratinho? Aí do Ratinho, ele sempre, quando eu dançava lá no programa dele, Lu, ele me chamava de Kerma. Por quê? Porque eu chegava lá nos bastidores, eu ficava falando, oba, pavorei na Kerma. Porque Kerma lá na minha região é quermesse, né? Aí ele falou, mas o que é Kerma? Eu falei, quermesse, você não vai nas quermesse? Aí ele achava engraçado eu falar que eu era do interior, que eu pavorava nas quermas. E aí, de vez em quando, porque o Ratinho, você sabe, né? Que todo mundo que trabalha lá vira artista, né? Tanto os câmeras, o Cabo Meio. E aí, quando eu dançava lá, vira e mexe, ele me dava um microfone e falou, ô Kerma, o que você fez essa semana? Você foi na Kerma? Aí eu falava, eu fui, pavorei, comi maçã do amor, não sei o que, falava. E ele sempre tava brincando comigo, né? Nesse sentido. E aí, um dia, eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, olha, eu quero pôr você no meu programa para ler os e-mails. Aí eu falei, mas ler e-mail? Eu falei, mas só sei dançar, né? Pra que eu vou ler e-mail? Aí, nem eu sabia, assim, que eu tinha essa coisa, assim, mas lado do humor, Lu. Mas você também nunca passou pela sua cabeça que esse seu jeitão caipira, simplório, que é gostoso de conviver, te levaria a uma carreira brilhante que você tá tendo? Pelo contrário, você acredita que, assim,
teve uma época que eu, assim, de pessoas falarem pra mim que a minha voz é horrível, não sei o que, eu fiquei tão mal, eu fui tentar fazer fono, eu comecei a me sentir mal, sabe? Eu lembro um músico do Leonardo implicava comigo, ele falava, você não vai chegar a lugar nenhum falando desse jeito, vai fazer uma fono. E você vê, aí ainda comecei a dar aula. Foi desse jeito que você chegou. Foi, Lu, eu cheguei a dar aula até de caipirês. Eu dei aula ganhando dinheiro de caipirês. Como que é essa aula? Sim, a Lívia Andrade, nossa amiga lá, quando ela foi convidada para trabalhar numa novela do SBT, acho que chama Corações Feridos, ela fazia o papel de uma caipira. Só que aí ela queria falar igual eu. Aí ela falou, ô, Pavorô, me dá... Não era Pavorô na época, né? Milene, me dá umas aulas de caipirês. Aí eu falei, mas como assim? Ela, não, eu vou pagar a hora mesmo para você me ensinar a falar igual você. Aí foi, eu dei e resultou, né? E ela se deu bem. Foi um sucesso na novela. E aí eu fiquei trabalhando lá por eu falar desse jeito. E assim, e isso te deu uma abertura grande, porque você partiu para shows também, né, Mi? Foi, Lu. Você tá fazendo circo. Como que é o show em circo? Olha, assim, quando eu comecei no Ratinho, logo os circos começaram a me chamar, porque o Faxinildo já é de circo, família de circo, o Marquito sempre fez circo, né? O programa do Ratinho já é o circo, já né? É um grande circo. Os circos começaram a me convidar. Só que eu falei, mas o que eu vou fazer? Apesar de eu amar ir no circo, eu falei, mas o que eu vou fazer no circo? Eu não tinha um show montado. Aí eu comecei a acompanhar o Faxinildo. Aí eu ia fazendo, ele me chamava para os shows dele com participação especial da Pavorô. E aí eu fui vendo como que ele fazia, assim, porque lá no circo funciona assim, tem o espetáculo do circo, a primeira parte, aí tem o intervalo e a segunda parte que é a nossa participação, né? E aí eu fui vendo como o Faxinildo fazia, que agradava o público, que não agradava. E aí como eu gostava também de brincar cantando os rap lá no programa, eu gravei minhas músicas também. Eu falei, aí eu consegui montar o meu próprio show. E aí eu falei, agora eu posso ir, não preciso ir fazer participação. E aí não parou mais, não né? parei mais, aí graças a Deus. Você faz assiduamente todo final de semana? Ou dá uma respirada para dar uma viajada? Graças o que é preciso, isso, né? graças a Deus, Lúcia, se eu quiser trabalhar toda semana tem show. Amém. Agora, é sagrado ficar com a família para mim, Lu. Pra mim, se eu não ficar comendo feijão da minha mãe, a comida da minha mãe ficar com meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe. A Solange e o Nelson. Eles te amam, Lu. Um beijo pra vocês. Vocês são daqui, gente fina também. Sim, eles adoram você. Quem sai aos seus não degenera, né, Solange? Não tem jeito, né? Então, e ela dá maior força pra você. Aí, então, se eu não ficar, pelo menos um fim de semana, passar com a família, que parece que abastece nossas energias, né, Lu? Exatamente, você falou tudo, é isso aí, a gente se recarrega. Sim. Porque família é família. Porque... Você pode estar azarada em tudo na vida, mas você estando bem com a família, nossa, é maravilhoso. Dá um up. Então, sempre eu tenho, geralmente é o último final de semana do mês. Aí eu reservo, não faz nada, fecha a agenda e aí só fico lá de boa na lagoa com a família. Aí tem o Nelson, a Solange e meus irmãos, Márcia e Marcelo. A Márcia e o Marcelo, né? Eu sou a caçula. É caçula. E a Márcia? A Márcia não tá casada mais, não? Então, a minha irmã casou, separou. Agora o meu irmão separou também. Separou? Meu pai, é isso aí, tem meu que pai ficar experimentando assim, até dar certo. Meu pai falou assim, agora eu vou construir uma casa bem grande, aí vai ficar toda a família de novo reunida. É tão gostoso, né? É tão gostoso, né? É o sonho de todos os pais, é assim, eu quero fazer um prédio, cada andar mora um filho. Né? Esse é o sonho de todos os pais mesmo, né? Assim, nesses shows que você vai, nessas saídas que você dá, você é uma mulher linda, né? Obrigada, Lu. Simpática, você é tudo de bom, né? Você que é linda. Eu tenho o orgulho de ser sua amiga. Eu também. Agradeço de ser sua amiga, você é fantástica. É uma humildade, assim, é toda a prova, né? É uma lição, isso é uma lição de vida. Você é muito cantada? Olha, assim, nos shows eu levo o meu pai junto, sabe? Então, os moços respeitam mais. Mas acontece. Inclusive, tem uma coisa que aconteceu esses dias, que foi assim, eu fui numa rádio lá no Sul.
Porque eu chego, né, vou fazer passeata na cidade, vou nas rádios, né, pra divulgar o show. E aí eu vi que durante a entrevista o homem já tava meio engraçadinho, né? Mas aí eu levava na brincadeira, tudo. Na hora que eu tava saindo, na hora que eu tava saindo do estúdio lá do rádio, aí ele falou assim, meu pai não tava essa hora. Meu pai tinha ido fazer o jogo de loteria. Aí ele falou, por favor, ó, fecha o olho. Aí eu falei, ué, mas fechar por quê? Fecha o olho. Aí eu fechei, mas sabe quando você fecha e já fica meio desconfiado? Aí eu fechei e abri. No que eu abri, Lu, o homem tava aqui, ó, pra me beijar. Credo. Ele queria me dar um beijo. Aí a hora que eu vi que ele tava aqui, eu dei empurrão nele, assim, eu já ia continuar batendo, mas eu falei, não vou me expor a isso. Empurrei ele longe e fui embora. Olha que audacioso. Aí eu fui embora brava, sabe? Falei, que é isso? Que falta de respeito. Aí passou, fui embora da cidade, adorei a cidade. Aí o dono do circo me ligou, falou assim, Milene, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que foi? Ele falou, eu voltei lá na rádio para reclamar com o dono da rádio o que tinha acontecido. E o dono era um pastor, muito sério, honesto, e aí ele falou assim, onde aconteceu isso? Aí ele mostrou que foi no corredor de saída. Aí o pastor falou assim, o dono da rádio falou, tá vendo aquela câmera? Tá vendo aquela câmera? Se ela provar tudo o que você tá falando, aí eu mando ele embora na hora. A câmera provou que ele estava certo e o homem foi mandado embora. Aí, tá vendo? Mas é muita audácia, né? Nossa! Sabe, você nunca viu a pessoa Falta que de fecha o respeito, olho, né? tá brincando? Eu acho que cada um no seu quadrado, sempre sabe? tem os engraçadinhos. Mi, só um minutinho, nós vamos para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco eu quero saber o seguinte, você acredita em ET? Peraí, ela já vai responder. Segura aí, queridinho. Take care, life is rare. Take care, I want you there. Be fair, don't run away, can't you see? Take care, it's in the air. I'll be right by your side, you and me. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. É o tipo da vinheta que a gente não pode chamar de vinhetinha, né? Não é uma vinhetinha, é uma vinheta. Uma vinheta. Ô, Mi, é o seguinte, você é uma mulher linda, maravilhosa. Obrigada, Lu. Se veste bem. Aliás, nós duas hoje estamos de pulo da onça. Silvana,
Beijo pra você, Dornelli. Estamos aqui, ó. No da onça em cima, né, amiga? Adoro a Silvana. Então, você nunca precisou usar de outros subterfúgios, tipo bunda de fora, por exemplo? O que você acha de hoje em dia essa exploração com mulheres o tempo todo dessa forma? Você não precisou. Linda, maravilhosa, com uma roupa linda, chegou no ponto que você queria, tá aí com sucesso, fazendo shows e querida por um Brasil todo. Esse tipo de pessoa, o que você acha disso aí, na sua opinião? Eu acho, Lu, que, tipo, hoje em dia é muita apelação mesmo de expor o corpo, porque às vezes a mulher, ela tem o talento dela, natural, formada, mulheres formadas, e aí eles exploram só o quê? O corpo. Então, por isso que eu amo trabalhar no programa do Ratinho, porque não tem essa apelação de, né, sexualidade, essas coisas. Assim, até tem alguma, que nem a Valentina que posou nua, você viu a revista dela, a coisa mais linda do mundo. Foi um outro tipo de trabalho. Maravilhoso. Fez aquilo, acabou e não fica o tempo todo se expondo. Agora a exposição hoje em dia eu acho muito apelativa mesmo. Não precisava, né? Não, eu acho demais. Você expõe muito a mulher isso aí, né? Expõe demais, Lu. É muito exagerado hoje em dia. Então você curte fazer o programa do Ratinho. O que é o Ratinho pra você? Nossa, o Ratinho, eu costumo dizer, né? Eu sou suspeita pra falar, porque é meu patrão, mas olha, você conhece também mais do que ninguém. Ele, tanto na televisão quanto fora da televisão, é um encanto de pessoa, é um aprendizado trabalhar com ele, né, Lu? Meu nome é Milene, vivo muito feliz, porque na minha vida sempre fiz o que quis. Procuro respeitar a todos sem restrição, mas não pise na bola, nem me deixe na mão. Sou muito educada e também compreensiva, sempre fui pelo bem. É uma outra lição de humildade. Nossa Senhora, eu tenho muito orgulho, muita admiração, respeito por ele. Eu também tenho. Tanto é assim que você deve ser que nem eu, assim, tudo que acontece, novidade, você vai contar pra ele também, né? A gente conta, né? Pra saber o que tá fui acontecendo. convidada pra fazer tal coisa, aí ele dá conselho pra gente, isso que é bacana. É bacana. Não, ele é uma pessoa realmente incrível. E assim, uma lição também, eu gosto quando ele dá aquelas porradas, quando ele faz aquelas indignidades, sabe? Eu acho muito legal isso Ele nele. fala o que muita gente queria falar e não tem coragem, né? E ele é muito querido, né? Muito querido por crianças. As crianças gostam do Ratinho. É impressionante como ele é querido por criança. Mi, por que Pavorô? Então, Lu, é que, assim, aqui em São Paulo, o pessoal, quando eles acham uma coisa bem legal, bem da hora, eles costumam falar arrasou e abalou, né? Eles costumam usar. Então, como eu vim do interior, então o meu arrasou, abalou, virou pavorou. Eu comecei a falar quando eu achava uma coisa muito legal, ao invés de eu falar arrasou, abalou, eu falava pavorou. E acabou ficando... E aí ficou. Praticamente meu nome. O mundo chama de Milene Pavorô. Você é religiosa, pá? Sou. Você segue uma religião ou você tem uma religião e respeita as outras ou não gosta de algumas? Como que funciona? Não, eu sigo e respeito as outras, mas assim, eu vim da família católica, minha mãe é muito católica, né, assim, ela assiste a missa na televisão e depois ela vai e sabe tudo que o padre vai falar na missa na igreja. E aí, mas assim, eu respeito muito todas as outras religiões e assim, sempre que eu posso também ir na missa, ouvir a palavra, né, de Deus, eu... A palavra sempre é bom, sempre. Deus sempre está com a gente, né? Sempre. Você acredita em ET? Ai, Lu, olha, pra falar a verdade pra você, eu acredito, sim. Acredita? Acredito. Você já viu alguma nave, alguma coisa? Nem gostaria de ver, nunca. Nossa, eu tenho muito medo. Você viu que o Papa declarou faz pouco tempo aí, que ele disse, o Papa Francisco, que é uma sumidade. É. Né? Ele é fantástico.
Você viu, ele tem mais de 30 milhões de seguidores no Twitter. É? E outro dia ele entrou no Instagram. Ah, que bonitinho. Ele tá no Instagram, ele não segue ninguém. Mas ele tem já em 10 minutos lotou o Instagram dele. Nossa, mas ele Eu tô seguindo. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, é fantástico. É uma pessoa realmente que... Nossa, precisaria ter mais... Iluminado. Pelo menos uns 2 ou 3 igual a ele, viu? É. E ele disse outro dia, ele disse assim, a respeito dos ETs, ele disse assim, eles estão chegando. Ele falou? Ele falou. Ai, meu Deus, olha. O que você acha disso? Nossa. Ele falou, eles estão chegando. Se ele falou, eu acredito sim. Eu não quero ver eles chegando, não. Você tem medo? Tem medo. Agora, eu sei que você tem medo de assombração, né? Nossa! Morre de medo. Outro dia no estúdio, gente, você não sabe. Ela saiu chorando aos prantos, quase que ela se suicida. Porque é um estúdio meio mal assombrado. O pior é que é verdade, pior que é mal assombrado Conta mesmo. essa história pra galerinha do bem do estúdio mal assombrado lá. Esse dia foi assim, que eu saí chorando, foi porque eu e a Valentina, a gente tava brincando num aplicativo do celular de detectar fantasma. Você já ouviu falar? Eu vi vocês brincando. Aí, a gente detectando, ó, vamos ver se o estúdio é mal assombrado, vamos ver, brincando assim. Daqui a pouco, do nada, o meu celular, ele caiu de uma tal maneira assim, ó, que ele espatifou em 1000 pedaços o meu celular. Parecia que ninguém tinha jogado, né? Parecia que eu acho que estava ainda com a capinha ainda. Aí eu fiquei tão assustada com aquilo, que a gente tá falando no dia sobre essa coisa, eu já tenho medo ainda acontecer aquilo com o meu celular. Eu comecei a rezar, eu fui na maquiagem, eu já tava maquiada, tinha que maquiar de novo, porque eu tava chorando. E aí caiu no ouvido do Ratinho, né? E aí esse dia ia ter o Jornal Racional logo depois, né? No final do programa. Aí eu lembro que antes de começar o Jornal Racional, o Ratinho falou: "O que você tá chorando lá que me falaram?" Eu falei: "Ai, patrão, aconteceu um negócio lá muito feio, mas nem fala desse assunto que não é bom." Pra quê, né? A mesma coisa que fala. O Ratinho é assim, né? Aí começou... Não conta pra ele nada. Começou o Jornal Racional, ele já falou assim: "É o Jornal da Assombração!" Aí eles já pagam a luz, já colocam por aqueles gritos. Nossa, e eu já tava com aquilo na cabeça, Lu, comecei... Sabe quando você se sente mal? Aí eu comecei a me sentir mal, aí me deu um desespero, uma vontade de chorar. Aí e aí, na minha cabeça, o que aconteceu? Eu falei, eu gosto... O pessoal sempre me vê sorrindo, levando alegria pro público. Eu falei, eu não quero que ninguém me veja chorando. Aí a primeira coisa que me veio à cabeça era sair correndo de lá. E foi o que eu fiz. Saí correndo. Mas o estúdio tem uma história, né? Foi, Lu. Não tem uma história de alguém? Tem várias histórias. Tem. Inclusive, uma vez nós levamos lá uma galera de parapsicólogos. Né? Que fizeram com aparelhamento próprio, tudo para detectar. Passaram a noite lá, passaram a noite, imagens, barulhos. Então... Teve um som super esquisito naquele estúdio. Teve, a gente passou a noite lá e nós vimos, né? Era uma coisa meio esquisita mesmo. Bom, mas enfim, você morre de medo de assombração. Mas a assombração não tem nada a ver com ET. Então, mas eu acho que eu associo por causa dos filmes, assim, que mas como que você imagina um ET? Eu imagino a aparência dele, aquele zoião assim preto, magrinho. Alto ou baixo? Alto. Mas os ufólogos, eu tenho a Ângela de Pascoal, que é minha irmã também, uma grande ufóloga, ela diz que tem, olha, muitas raças assim. Só constatada na ONU, acho que mais de 40... se não me engano, uns 49, esse é o número só registrada pela ONU. Mas ela acha que eles são do bem? Ou tem do bem e do mal? Existe do bem e existe do mal, né? Aí existem os reptilianos, que são aqueles com os olhos assim, meio puxados. Nossa! Né, inteligentíssimos. Tem os altos, uns claros altos de 2 metros de altura. Tem os pequenos, né? Tem os bons, tem os maus. Isso segundo a ufóloga, né? Que está sempre aqui com a gente. E se você visse um assim, o que você ia acontecer? Você ia gritar, né? Eu acho que eu desmaiaria, Lu. Não ia segurar? Não, eu acho que eu ia ter Mas você sabe que você não desmaiaria, porque eles, pelo menos o que a gente vai aprendendo,
se ele chegar perto de você, ele vai olhar para você, é uma telepatia, ele não vai nem falar. E você fica num estado de torpor, mais ou menos. Você não desmaia. Você pode desmaiar depois que ele for embora. Nossa senhora, se quiser manter contato comigo, eu falo, não, por favor, não. Eu tenho medo. E negócio de assombração também, Lu. Eu não gosto nem de falar dessas coisas. A de assombração é mais os desencarnados. Então. E aí os espíritas falam que eu precisava estudar para conhecer mais o espiritismo, que tem também o do bem e do mal. É bom, lógico que é bom. Aí tem a Sônia Rinaldi também, que ela faz transcomunicação. Com desencarnados também. Ela tem toda uma aparelhagem que ela capta sons do além, ela capta, sabe? E até imagens também. Aí você vê até desencarnados. Então, pode mas até ouvir mensagens. Ai, nem aí você já fica com... Nem de parente que já morreu eu não quero ver, não. Nem minha vozinha, que eu amava muito ela. Bom, tenho ela no coração. Vamos voltar na emissora. Mi, todo artista que está em evidência como você, que é uma artista em evidência lindíssima, recebe convites. Você já recebeu algum convite para sair fora do SBT? No começo, Lu, quando eu comecei no SBT, não chegou até mim, mas assim, houve boatos lá que uma emissora estava querendo, aí eles perguntaram como que era o tipo de contrato que eu tava, aí o Pelégio, né, que me falou na época, assim que eu comecei lá mesmo, apavorou, né, que o pessoal já estava mais conhecido, aí ele disse que comentaram, mas não chegou até mim, mas se chegasse, eu não tenho coragem de sair, não. Não tem, não. Né? E se a oferta fosse muito grande? Ai, não, Lu, sabe por quê? Difícil, eu não penso assim, por exemplo, eu vou virar apresentador, depois eu vou fazer isso. Então, eu curto o momento, eu aproveito ao máximo estar lá naquele programa que é maravilhoso trabalhar, é uma energia boa pra gente. Então, assim, quero ter minhas coisas fora da televisão. Então, eu acho que eu não tenho essa ambição de querer ir para outro lugar. Então, nem pensei, nem se a proposta fosse boa, não ia, não. Não ia, né? Não. É difícil, né? Porque a ligação com o Ratinho é forte. Né? E ele é uma pessoa que, no momento que a gente precisava, eu falo por mim também, ele ficou presente, ele deu apoio, ele praticamente nos devolveu a autoestima. Né? Lu, de fases nossa, que a gente eu tá sou fazendo. muito então, grata. É muito difícil. A gente, e pessoas gratas realmente. E a pior coisa do mundo é a ingratidão, né, Lu? Nossa, gratidão é triste. Tanto que tem o ditado que diz, né, que quem faz o bem tem que ter a coragem para suportar a ingratidão, né? Porque é difícil, né? É triste, mas existe bastante, né? Escuta, Mi, e você tá solteira, casada? Como é que tá o seu Olha, Lu, eu vou fazer 36 anos daqui uns dias. Nossa, 20, linda de viver. E aí, assim, esse é o segundo namoro. Eu tive um namoro de 9 anos que não deu certo. Você até conheceu ele. Eu lembro. E aí, eu conheci o Paulinho. Atualmente eu tô noiva dele, tenho aliança e tudo, e pretendo casar, se Deus quiser. Pretende, né? E pra quando é o casamento? Seria para esse ano, né? Mas assim, né? A gente tá tão na correria de trabalho, ele também viaja muito. Ele trabalha com o Vitor e Léo. Né? Isso. E eu fiquei sabendo que ele fez aniversário, Vitor e Léo ama Paulinho de paixão, fizeram uma homenagem linda, foi? Ele até chorou, Lu. Pararam o show para falar dele lá, foi maravilhoso. Mas ele passa essa imagem do bem, viu? Ele é muito do bem, ele é muito querido, muito ele querido. É. Tem ciúme de você? Não, ciúme assim, não. Ele não gosta assim, igual você falou, dos engraçadinhos, que fala besteira, assim, aí ele me defende, né? Agora, ciúme assim de mim, você tá com tal pessoa, tô com ciúme. Não, nunca teve. Ele é um cara consciente. É muito cabeça. E assim, fora essa cantada, qual foi a pior que você passou na sua vida, que você odiou, que você não esquece, que você achou asquerosa? Ai, Lu, o moço falou assim pra mim, Pavorô, se você fosse um peido, eu não te soltaria nunca. Ai, que horrível! Que coisa!
coisa. Esses caras realmente são escrachados. Ai, que coisa feia. Tem tanta coisa bonita pra se dizer, né? Alguém disse já uma frase linda pra você, acompanhado de uma flor, alguma coisa? Ah, o Paulinho sempre me dá flores, ele escreve letras de música pra mim, Lu. Escreve. Ele é daquele que faz cartinha, escreve mensagem no e-mail, manda flor. É do tempo que ainda manda flor. É tão bom, hein? Que abre a porta do carro, ele abre. Isso aí é um cavaleiro. Não existe mais, hoje é muito pouco, difícil. Hein? Existe, mas ainda é muito pouco. A galerinha não tá muito no barato. Não. Né? A galerinha põe o boné e ó, foi Verdade. Na boa. Quem quiser show com você, aonde que então, é o site? Tem as redes sociais, né? Que tem o Instagram, que é Milene Pavorô. Aí no Face tá Milene Pavorô Oficial. Mas tem todas as redes sociais tem no meu site, que é milenepavorô.com.br. Lá tem telefone de show, tudo. Quem quiser contratar, faço presença, faço show, faço sorteio, às vezes, faço promoção de supermercado, faço qualquer coisa. E você no show, você canta também os seus Canto! Né? Eu até, inclusive, eu trouxe esse CD pra você. Precisa mostrar, aqui, que lindo, eu não tinha. Esse é o Cantiga de Escola, que é as músicas que eu mais gostava na minha infância, eu coloquei nesse CD. Agora tem o que eu vou te trazer também, que é o de Arraiar também, que as festas juninas estão chegando também. Eu gravei todas as músicas que fazem sucesso, quadrilha. E tá lindo, ó, tá linda a foto, ó, CD da Milene Pavorô é figura, né? É figura, tem que ter esse CD, ó, que carinho. E ela faz, gente, com amor, com carinho, frase por frase, com a maior dedicação, que a gente conhece, Milene, é fantástica, viu? É fora de série. Eu quero fazer um convite para você. Oba! Nós vamos ter uma feira agora do dia 1 até o dia 3 de abril. Nós vamos ter uma feira erótica. Então, do dia 1 ao dia 3 de abril. E eu quero convidar você para participar comigo. Nós vamos gravar um programa lá. Vai você, eu e Carla Scarella, essa grande sexóloga amiga da gente. Nós vamos lá, nessa feira. Dia 1º de abril, nós estaremos lá. Compareça que você vai ver Milene Pavorô. Eu quero ver você no meio de todos aqueles brinquedos eróticos lá. Meu pai do céu! Eu sei que você vai gritar, né, minha? Ai, amigona, eu vou assim por você, porque eu tenho muita vergonha. Mas eu maneiro, eu vou devagarinho para não machucar, entendeu? Eu vou... E assim, a Carla Scarella vai estar com a gente para dar as devidas explicações. Você não tema. Nós seguramos você lá, seguramos você. Tá bom. Mas você precisa ir com a gente. Então, 1º de abril, gente, na Feira Erótica, a gente vai estar lá, não perca, hein? Vocês vão amar ver Milene Pavorô lá. E próximo fim de semana tem show? Esse agora, da Sexta-feira Santa, Isso. É pecado trabalhar, é dia de se guardar. Você sabe que na minha terra é conhecida como a terra do boi falou, lá em Barão Geraldo. Como que é esse boi falou? É porque em 1888, Nossa, diz a lenda, diz a lenda que um escravo foi pôr um arreio no boi lá na minha região, de Barão Geraldo. E aí o boi, como era Sexta-feira Santa, aí o boi falou assim pra ele: hoje não é dia de trabalhar, é dia de guardar. Aí ele ficou doido, o escravo saiu gritando, falou: o boi falou, o boi falou. Aí ficou conhecido, Barão Geraldo, a terra do boi falou. E toda sexta-feira tem aquela festança que eles comemoram o dia em que o boi falou. Até, inclusive, minha mãe ajuda lá, eles fazem macarronada de graça pra população. Olha, que muito legal. E aí, da sexta-feira eu não trabalho. Não, é família. Aí no sábado, eu vou fazer o show em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul. E no domingo, que eu vou aproveitar que eu já tô lá no Sul, eu vou pra Santiago do Sul. Então, sábado e domingo. Ótimo, então você faz show sábado e domingo. Isso mesmo. Aí eu vou trabalhar na Páscoa, quem sabe eu ganho bastante ovo de Páscoa. Mas não pode comer muito pra não engordar, né? Um por dia, né? Ela não tá nem aí, ela come mesmo. É impressionante. Eu amo chocolate. Que pena que nós estamos chegando no fim desse tão gostoso. Tão rápido, né, Lu? É muito rápido. Nossa. Você precisa vir. Bom, agora nós vamos se encontrar na Feira Erótica. Ai, meu Deus do céu. Gente, Feira Erótica, 1º de abril. Milene Pavorô lá com Carla Scarella.
E eu vou me despedindo. Milena, muito obrigada. Ah, você é uma fofa, olha, uma pessoa admirável. Cada dia a gente gosta mais de você, mais. Você Lu, é muito você do sabe bem. que você pode contar comigo pro resto da vida, Eu né? sei, Milena, Eu eu te sei. amo. Eu também te amo muito. Obrigada, de coração. Eu que agradeço, Eu vou obrigada. me despedindo aqui, deixando a nossa... Olha, ele escreveu, o meu diretor. Meu diretor me larga na mão aqui de vez em quando, mas tudo bem. Não esqueça de me acompanhar no Instagram, é @LucimaraParisi. A direção de TV aqui é do Eduardo Kishan, ele é árabe. A direção comercial do Alexandre Vitorino e a geral do Alexandre Polese. E eu estou deixando aqui o meu beijo, dizendo para vocês não esquecerem que na próxima quarta-feira, às 21 horas, eu estarei aqui com a minha grande amiga, ufóloga Ângela de Pascoal. E os ETs, existe? Não existe? Na próxima quarta, às 21 horas. Tchau. Tchau, Milene! Alô, obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigada a você, amor. Deus abençoe. Tchau.